Olá! Ei, Marina, Daniele. Tô aqui procurando um filtro. Acho que eu vou ficar com esse filtro aqui. Claudinha, Nai, boa noite. Bem-vindos todos. Eni, Marcelo, meu irmão, Iago. Vocês viram, gente, que eu até tomei mel. Flávia, Jaime, para poder ajudar na voz. Ai, bom ver vocês aqui. Esperar só mais um pouquinho, já são 8 horas, mas esperar o pessoal entrar. E aí, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Ingrid, boa noite. Bárbara, pessoal pontual, tá chegando. Eu e a minha tosse, gente, não tem jeito. Tomei mel, mas não adiantou muito. Marcos, Ingrid, já falei. Mas é rinite, tá? Nesse momento que a gente tá vivendo, se a gente tossir é meio complicado, né? Mas é rinite alérgica, esse tempo não tá ajudando. Letícia, não está sendo fácil. Flávia é extremamente pontual. Felipe, Paula, Juliana. Gente, boa noite. Esperar só mais um pouquinho. Meu auxiliar tá aqui, ó. Água, não fico sem. Mas mesmo assim, vem essa tossezinha, não tem jeito. Já tá fazendo parte já. Eu falo, tem que me aceitar com ela assim que não tem muito jeito não. Boa noite. Renata. Esse foi um outro tema também que gerou assim bastante ansiedade. As pessoas me mandaram mensagens no decorrer da semana. E é interessante, né, como as coisas passam a fazer parte da nossa rotina. Gente, vocês estão me ouvindo bem? O som tá legal? Isabelle, tem uma galera que tá fiel aí toda semana, e era isso que eu ia falar. Antônio Zé, meu primo, ai, que fofo. Luciana, Suzana, é, as pessoas, né, falaram muito em relação a esse tema, porque é, falar de afeto, né, de afetividade, de relacionamento, é sempre algo é, muito presente, né, independente de período, independente de quem a gente seja, do que a gente faça, todo mundo tem alguma questão, né, em relação à afetividade no sentido dessa troca, né, de como se relaciona com seu sentimento em relação ao outro. Fabiana, o Antônio tá dizendo que o Marcelo tá aqui, tá? Primeira live que o Marcelo participa. Marcelo, meu irmão. Hoje eu tô cheia de irmão aqui do coração. Meu primo, que é o Antônio, é meu irmão também. As amigas e irmãs. Cheio de gente querida. Todo mundo aqui já tá virando parte da minha rotina. Cássia, nossa, Cássia, a loira corredora. Essa daí, 6 horas da manhã, já tá postando lá que fez e aconteceu em atividade física. Parabéns.
Ah, o Marcelo, seu amigo? Ah, quem que é? Como que ele tá aqui o nome dele? Hein, Antônio? Fabinho. Bom, gente, acho que já dá para começar mesmo, né? A gente entrar no tema, como eu estava falando. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Como eu estava falando, Cláudia, viu? Tem a galera. Ah, o Marcelo, agora eu tô vendo, Marcelo Matos. Bem-vindos todos mesmo. Para mim também já está fazendo parte assim da minha rotina. Eu já fico esperando pela próxima quinta-feira para a gente ter esse encontro. Eu vi, Zé. Para a gente ter esse encontro aqui. Então, assim, é legal essa participação, essa troca, né? Como eu já tinha falado, isso me motiva bastante. E esse tema é um tema, assim, ele foi escolhido, algumas indicações, né, sobre ele, mas a minha opção por ele foi pela realidade que eu venho acompanhando no consultório aí ao longo de todos esses anos. Eu acho que é o tipo de assunto que mais aparece em independente do diagnóstico, independente do paciente, como eu falei, independente da realidade dele. Então são coisas muito marcantes, né, na vida das pessoas e que podem gerar muitos problemas, porque quando você tá com algum problema relacionado às emoções, aos afetos, é, geralmente você não consegue desenvolver muito bem as outras coisas, né? Você tem uma certa dificuldade porque isso ocupa um espaço muito grande. Principalmente se você não tá assim tão trabalhado no autoconhecimento, né? Se não existe aí um cuidado maior com essa questão. Rosa é a mãe da Luciana. Oi, Rosa, bem-vinda! Que bom que ela fala bem, tá vendo? Isso já tá rendendo esses frutos aí, novas pessoas. Marcela, Marilza, Douglas, Cássia, muita gente. Bia. Então, como diz o tema, né? Qual que é o tema, gente? Carência, dependência afetiva e auto-amor. O que acontece? São coisas, a carência e a dependência afetiva são coisas diferentes, né? Na dependência afetiva, a gente tem aí uma série de consequências emocionais. Tia! Minha tia aqui. Eu fico super empolgada quando eu vejo as pessoas. É difícil não interromper para recepcionar, né? Como se a gente estivesse recebendo alguém na nossa casa e a gente vai e quer recepcionar. Então, por isso que eu dou essa paradinha para falar. A Débora, a Caroline. Então, assim, na dependência afetiva, a gente já entende, né, de uma forma assim, como um caráter já mais adoecido. A gente já pode considerar aí que é uma doença. Todo esse processo, né, que a pessoa desenvolve, que eu vou explicar aqui para vocês, e eu vou tentar colocar aqui de uma maneira bem clara. Ah, Cássia, lindo. Obrigada de uma maneira assim bem clara que todo mundo possa entender. Eu não vou tentar não trazer termo técnico não, tá? Falar bem na linguagem de todos nós, bem acessível a todos. Então assim, o que acontece? Na dependência afetiva, a pessoa acredita que ela precisa daquela pessoa para viver. E aí é importante a gente entender que não necessariamente eu estou falando de um companheiro ou de uma companheira no sentido desse relacionamento romântico, né? Um relacionamento conjugal, enfim. Não necessariamente nesse sentido. A dependência afetiva, assim como a carência também, ela é, na verdade, a dependência de alguém que você coloca como foco da sua vida, como centro da sua vida. E só por aí a gente já vê que tem uma coisa errada, né? Eu vou até usar o exemplo de uma música, o trecho de uma música que eu não vou usar cantar, mas só para vocês entenderem que a música diz assim. Nem me lembro direito da música, mas é Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Vocês já sabem qual é a música, eu não vou continuar passando vexame aqui cantando, enfim. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Tá certo isso? Tem alguma coisa aí que não tá batendo nessa música, né? Eu falo que as pessoas cantam, às vezes, determinadas músicas sem nem mesmo se dar conta, né? Do que elas estão cantando, do que elas estão falando. Então, assim, quando você fala que você gosta pra uma pessoa, que você gosta mais dela do que de você mesmo, gente, se alguém falar isso pra vocês, corre dessa pessoa, porque isso não é prova de amor.
tá? Em vez de achar que isso é um elogio, que você tá sendo ali o centro da vida da pessoa, corre. Porque pode ter certeza que isso é qualquer coisa menos amor, menos um sentimento que a gente possa entender como saudável. Porque uma pessoa, com certeza, Flávia, é bem seu perfil, você teria medo. Porque não faz o menor sentido você gostar de alguém mais do que de você mesmo. Se a gente sempre parte do princípio de que tudo começa em nós, a relação com o outro começa em nós. Eu não posso, isso eu já venho falando, né? E para vocês verem como essa é uma fala que cabe em qualquer tema. Que eu acho que nessas lives que eu venho fazendo, eu tô sempre abordando isso, né? Que tudo parte da gente. Então, para eu me relacionar com o outro, para eu gostar do outro, eu tenho que primeiro gostar de mim. Porque se eu vou estar sempre projetando no outro alguma coisa minha, isso é inevitável, e o amor que eu tenho por mim, ele não é um amor suficiente. Suficiente no sentido de saudável. Oi, Elis, boa noite, bem-vinda também. Então, assim, é muito importante que eu comece a questionar esse sentimento, porque eu vou acabar projetando aquilo que eu mais tenho dentro de mim. Então, se eu não tenho esse amor bem resolvido, eu não tenho esse amor por mim bem definido, o que eu vou depositar no outro, o que eu vou investir no outro, é exatamente isso. Alguma coisa conflituosa, alguma coisa mal resolvida, alguma coisa adoecida. Então é fundamental que a gente, primeiro, pare para se organizar e entender quais as nossas necessidades. O que eu entendo por minha necessidade, né? A gente precisa saber o que a gente vai esperar do outro. E na dependência, gente, afetiva, e aí, obviamente, que isso, na maioria dos casos, aparece mais nesse tipo de relacionamento amoroso mesmo, né? Quando você está envolvido com alguém, um companheiro, uma companheira, um namorado, uma namorada, enfim. É mais comum você encontrar a dependência afetiva ali e você realmente acredita que aquela pessoa é o centro da sua vida e você passa a colocar essa pessoa no centro da sua vida e aí, obviamente, que essa pessoa em algum momento ela vai se sentir sufocada, né? A não ser que essa relação seja tão doentia que esse outro, ele se beneficie disso de alguma forma. Isso também pode acontecer, né? Acabar tendo uma conveniência nesse teu estado de dependência em relação ao outro e ele ter um ganho com isso. Também pode acontecer. Do contrário, se essa outra pessoa tem uma relação saudável com ela mesma e espera ter uma relação saudável com o outro, ela obviamente vai se sentir sufocada, né? Não é isso que ela vai querer. E aí, essa pessoa que sente a dependência, ela pode desenvolver inclusive sintomas que a gente encontra no dependente químico quando ele está em abstinência. A dependência é tão grande que você precisa da aprovação do outro, não necessariamente da presença constante. É como se você tivesse que ter a sensação de controle, coisa que você não tem. Você não está tendo controle nem sobre a sua emoção, que dirá sobre o outro, né? Que é uma grande ilusão, a gente já sabe disso. Mas a sensação de que você precisa ter esse controle para que você consiga se manter ali minimamente confortável, minimamente seguro. Mas a gente sabe que isso não é segurança, tá, gente? Eu tô falando no sentido de como a pessoa se sente. Então, Bruna, Heloísa, Dani. Então, a pessoa, ela se sente na necessidade de ter esse controle e às vezes ela não tem que estar do lado, né, da pessoa o tempo inteiro. Lu, tudo bom? Ela precisa ter a sensação de que aquela pessoa vai depositar e vai ser devota dela de alguma maneira. Então, assim, vou dar um exemplo. Tudo que ela vai fazer, ela tem a necessidade de ter a aprovação ou a opinião do outro. É uma necessidade profunda de que a pessoa esteja sempre ali envolvida nas decisões que ela vai tomar. Ela tem muita dificuldade em tomar decisões sem consultar essa pessoa, né, na qual ela está dependente. E uma outra coisa que acontece, como eu falei dos sintomas, ao menor sinal da falta dessa pessoa ali naquela rotina, naquilo que a pessoa entende por necessidade, que o dependente entende por necessidade, os sintomas que ela pode desenvolver, tanto físicos, né, quanto psíquicos. Os físicos, ela pode chegar a sentir uma falta de ar, que seria uma crise de ansiedade, né? Os sintomas da crise de ansiedade,
eles podem estar presentes na pessoa que está se sentindo abstinente daquela com quem ela tem a dependência. Então, assim, a coisa realmente ela é bastante complexa e ela é intensa e pior, né? Ela é bastante preocupante, porque é um estado de vida que você, na verdade, não consegue se entender como alguém com autonomia, né? Você perde a autonomia. Ei, Carmen, boa noite. Daniela, boa noite. Você perde a autonomia sobre as suas escolhas, você perde a autonomia sobre quem você é. Você perde a autonomia sobre o seu sentimento, porque é como se você estivesse entregando a sua vida, a sua autonomia, as suas escolhas na mão do outro, né? E obviamente que isso não pode acontecer, isso é muito adoecido. E aí, voltando aos sintomas. Nesses sintomas, né, os físicos podem englobar todos aqueles presentes no transtorno de ansiedade ou numa crise de ansiedade. Por quê? Porque quando você percebe que você está se sentindo desamparado, que aquilo que você acha que é importante para você, aquilo que você acha que você precisa para viver, está ausente ali da sua vida, às vezes o simples fato da pessoa ligar para aquela por quem ela tem essa dependência e não conseguir falar já é suficiente para ela começar a sentir uma falta de ar, para o coração acelerar, ela vai ficando mais ansiosa, pode ficar mais agressiva. Existem muitos relatos, né? A gente ouve isso com bastante frequência no consultório, tanto da queixa dos familiares dessas pessoas, quanto do próprio paciente que tem essa dependência, de dizer que quando não consegue ficar bem, né, com o seu alvo ali, com o objeto dessa dependência, fica agressivo com os familiares em casa, não consegue interagir bem no trabalho, enquanto não consegue ter acesso àquela pessoa. Então, gente, é muito parecido com os sintomas da dependência química. Dentro do que eu tô falando até agora, sobre essa dependência afetiva, tá claro? Tá dando para entender, gente, o que eu tô querendo dizer? Tá surgindo dúvida? Qualquer coisa vocês vão colocando aqui que depois eu respondo, tá? Então, a dependência basicamente é isso. É você acreditar que a pessoa é o centro da sua vida. E aí você vive em função dela. Inclusive você se descaracteriza. Porque você não passa mais a fazer as coisas de acordo com o teu desejo, de acordo com as suas escolhas, de acordo com o seu planejamento. O foco é sempre o outro, para agradar o outro. Tudo aquilo que você acha que vai gerar essa aprovação do outro. Então, é muito importante que as pessoas consigam enxergar esse estado de adoecimento a partir dos sintomas que ela tem, porque os sintomas vão ser esse indicativo. É impossível. Perde a identidade, exatamente. Flávia tá perguntando. A pessoa que é a parceira, que não é a dependente, também é adoecida? Então, Flávia, o que acontece? Se a pessoa não é adoecida, ela vai sentir, obviamente, aquilo que eu falei do sufocamento. Ela vai achar que está sufocada na relação. E sentir que está sufocada é uma forma de você entender que ela está saudável, porque realmente não é uma relação que vai ser viável ali. Então, não necessariamente o parceiro, ele é adoecido. Agora, pode acontecer, como acontece muito, eu falo que as pessoas acabam se atraindo, né? A pessoa com essa dependência afetiva, atrair alguém para ela, né? Ou se envolver com a pessoa, que vai se beneficiar com essa dependência no sentido ou de ser uma pessoa controladora, e aí, uma pessoa controladora, tudo que ela quer é alguém que dependa dela afetivamente. Então aí já é um parceiro que vai ter um quadro de adoecimento, o que não é dependente. Ou ela pode ter no sentido seguinte de conveniência, que é uma pessoa que vai atender todos os desejos, é a pessoa que o outro, que é dependente, sempre vai ceder para ele ou para ela. Então aí entra sim uma relação adoecida de ambas as partes. Agora, se a pessoa que não é a dependente, né, o parceiro ou a parceira, se sentir incomodado com isso e identificar que tem alguma coisa errada e que aquilo ali não tá legal, ele vai sinalizar. Aí ele tá saudável nesse aspecto, né? Ficou claro? Deu para entender a diferença, gente? Porque assim, a pessoa que identificou, que é o parceiro, que percebeu que o outro tá dependente dele, ele vai sinalizar, olha, não é por aí, né? A individualidade no relacionamento, ela é o ar que se respira, porque se você perder essa individualidade, você não sabe mais quem é você, quem é o outro. Então, assim, ele vai sinalizar. E aí, nessa de sinalizar,
Ah, então tá bom que ficou claro. O que que vai acontecer nessa de sinalizar? A pessoa vai ter a chance de perceber, falar assim, peraí, então eu vou me observar. Por isso que a escuta é importante. No relacionamento, gente, falar, né, verbalizar aquilo que você tá sentindo, você se expressar é fundamental. Mas estar aberto a ouvir também é muito importante. Porque às vezes você tá tão pronto para rejeitar a fala do outro, né, para não concordar, que você acaba não estando aberto a essa escuta. E por mais que você não concorde, vale a pena depois você parar para pensar assim, peraí, deixa eu analisar esse retorno, né, esse feedback que eu recebi para ver até que ponto isso bate com a minha verdade. Porque às vezes no primeiro momento você não concorda porque você não está conseguindo enxergar. E aí depois você fazendo uma análise, você vai ver que tem algum sentido aquilo ali. Porque quando alguém verbaliza um incômodo, não é à toa. Aí a gente usa aquele ditado que onde a fumaça há fogo, né? Alguma coisa existe ali. Então é válido você estar aberto a ouvir. Então, se alguém sinalizar que tá tendo uma relação incômoda, uma relação onde ele tá se sentindo sufocado, onde ele tá se sentindo sobrecarregado por conta de tanta carga, né, que o outro joga em cima, afinal de contas é a carga de uma vida que você tá jogando no outro, né? A sua vida, o seu foco em relação a ele. E aí é legal a pessoa realmente parar para pensar que precisa ir de uma ajuda. E se isso não acontecer, como pode acontecer, né, da pessoa não entender que precisa dessa ajuda, da pessoa não entender que está nesse lugar, aí realmente você tem que pensar se é isso que você quer para você, enquanto parceiro da pessoa dependente. É isso que eu quero para mim? Porque não é um relacionamento baseado num afeto saudável. Vamos entender aí o sentimento que a gente mais, né, fala e que a gente entende que tem que ter num relacionamento, que é o amor. Não é um sentimento de amor, é um sentimento realmente de dependência, é uma doença. E você não pode estar com alguém porque você depende desse alguém. Você tem que estar com alguém porque você quer estar com esse alguém. Né? Porque essa pessoa é uma escolha, porque existe ali uma troca saudável, né? Normal que haja essa troca no sentido da reciprocidade. Ei, Elisângela, tudo bem? Mirella, boa noite, bem-vindas. Então, essa troca, né, que é o que a gente chama de reciprocidade, é muito importante. Tanto no sentido de afeto, quanto no sentido de concessões, né? Ambos têm que fazer. Enfim, tem que ser uma troca o máximo igualitária possível. A Eni tá falando, tem uma dúvida. Isto seria um relacionamento abusivo? Sim, na verdade, nem todo relacionamento abusivo envolve uma dependência afetiva, mas a dependência afetiva, dependendo da troca que haja, como eu falei, uma pessoa que é possessiva, que é controladora, e o outro acaba tendo essa dependência dela, é tudo que ela quer. Esse relacionamento da pessoa controladora é abusivo. Então, assim, não necessariamente a pessoa dependente está desenvolvendo um relacionamento abusivo. Porque muitas vezes ela está agindo daquela forma porque é o que ela acha que ela precisa nela, né? O que ela acha que está faltando nela. Que é até o caso da carência, né? Que eu vou falar logo em seguida. Gente, eu queria bem pedir uma ajuda para vocês. Assim, eu tô falando e hoje o meu ajudante não está aqui, o meu amor não está presente, porque ele teve um outro compromisso. Então, alguém me avisa quando tiver mais ou menos faltando aí, sei lá, uns 15 minutos, 10 para acabar, porque senão eu me empolgo e eu não falei, não cheguei nem na carência ainda. Tô aqui na dependência. Então, assim, o relacionamento abusivo pode ter a ver com a dependência, dependendo de como o outro lida com isso, como o parceiro vai lidar com isso. Mas, de um modo geral, o relacionamento abusivo ele envolve outras características mais no sentido de controle, no sentido da violência. E quando eu falo violência, não é só física, tá? É violência psicológica. A gente pode falar sobre isso. A Flávia está dizendo, entendo que esse relacionamento existe também entre amigas, entre mãe e filha, entre irmãs. Sim, foi o que eu falei no início. Com certeza. Ah, ele aí. Lindo, você me ajuda então, tá? Me fala quando for o tempo. Você não tá aqui presente, mas você tá na live, né? Eu falei isso no início. O relacionamento da dependência afetiva, ele não é direcionado a um parceiro de relacionamento, como eu falei, relacionamento conjugal, de namoro, enfim, relacionamento amoroso. A dependência pode ser entre irmãos, pode ser entre amigos, pode ser da filha com a mãe, da mãe com a filha. Tanto que eu já peguei casos assim, né? De outros tipos de relacionamento
né? Outro formato de relacionamento com a dependência afetiva. Aquela pessoa, por exemplo, que não consegue comprar uma roupa sem pedir a opinião da irmã, sem pedir a opinião da mãe, que não consegue tomar uma decisão sem pedir a opinião do pai, ou que não consegue fazer absolutamente nada sem que as amigas estejam presentes, os amigos. Então, tudo isso que você faz de maneira que você não consegue se sentir livre, né? Que você precisa do aval, que você precisa da presença, que você precisa do amor, né? Você acha que tem que ter o afeto do outro como algo essencial na sua vida, se caracteriza pela dependência afetiva, tá? É porque a gente fala mais assim do relacionamento entre duas pessoas no sentido amoroso, porque realmente é o que mais aparece, é o que mais até chama a atenção, né, das pessoas. Mas a dependência afetiva, ela pode estar em qualquer relação, qualquer uma. Até no ambiente de trabalho, a pessoa pode desenvolver essa dependência em relação ao outro, no sentido de aprovação, no sentido de não consegue dar uma ideia, por exemplo, sugerir alguma coisa sem que vá consultar ali o colega, enfim. É alguém com quem você se apoia de uma maneira extremamente adoecida, né? As pessoas, a gente não pode se relacionar com elas precisando desse apoio. É fundamental que a gente consiga interagir com o outro, porque nós podemos, um não vai completar o outro, nós podemos somar. Um sempre pode somar no outro, nunca completar. A gente não precisa de ninguém que complete a gente, em nenhum sentido, né? As pessoas agregam valores à nossa vida. As pessoas nunca podem completar alguma coisa que falta. E aí agora eu vou entrar na questão da carência, a diferença da carência. Na carência afetiva, ela é um pouquinho diferente da dependência pelo seguinte, Gilberto, Maria, Dani, galera que tá entrando agora, Ivete, bem-vindos, tá? Na carência afetiva, pode ter também a dependência, mas a carência é como se fosse o seguinte, eu estou me sentindo vazia, e aí eu preciso de alguém para preencher esse vazio. Na verdade, eu preciso não. Eu acho que eu preciso de alguém que vai preencher esse vazio. Porque precisar a gente não precisa. Né? Como eu falei. E a gente não consegue, aí isso aí é fato e a gente precisa entender de uma vez por todas, a gente não consegue se preencher com nada que esteja fora da gente. Seja coisa ou seja pessoa, né? Ou seja animal, não se preenche. As coisas podem agregar alguma coisa na nossa vida, nunca nos preencher. A gente só consegue se preencher de quem? Eu só consigo me preencher de quem? Você só consegue se preencher de quem? Vou dar um segundinho, vou beber uma água enquanto vocês respondem. É uma pergunta, gente, para vocês responderem. A gente só consegue se preencher? Não? Ah, sabia. De nós mesmos, né? Exatamente. Então não adianta, tudo bem, de nós mesmos. Perfeito. Agora todo mundo está respondendo que é isso. A gente é uma grande ilusão achar que a gente vai ficar feliz no sentido de completude com algo que esteja fora de nós. A Luciana tá falando de Deus também. Eu tô falando mais no sentido assim do que da gente, né? Enquanto existência nossa. Mas Deus é uma relação da fé, né? E aí cada um pode sentir esse preenchimento também, mas com certeza é da gente. Nós temos a ilusão de achar que as outras coisas, né, vão nos fazer felizes ao ponto da gente se sentir completo. Quando a gente conquista alguma coisa material, tudo isso é legal e tudo isso deixa a gente feliz, mas nunca vai preencher a gente. É muito comum, eu acho que todo mundo já passou por isso, e aí é muito do universo feminino, né? Homens também têm isso, mas eu acho que as mulheres vão se identificar muito de imediato. Quando você tá pra baixo, tá chateada, você pensa logo em querer comprar alguma coisa, comprar um sapato, comprar qualquer coisa, um cosmético, para aquilo te fazer sentir melhor. E aí, na verdade, você compra, na hora você fica empolgada, né? Aquela empolgação que dá, e no minuto seguinte você fica assim, pra que eu comprei isso, né? Porque não vai te trazer o resultado que você esperava. Então, assim, isso é para ilustrar que nada que esteja fora de nós vai preencher alguma coisa que está dentro de nós. E aí isso vale para pessoas, isso vale para namoro. Uma coisa que eu ouço demais no consultório, assim,
tipo recorde de queixa, são as pessoas se sentindo carentes, se queixando de que não tem alguém e que elas se sentem infelizes por não terem um parceiro ou uma parceira, né? Tipo um namorado, uma namorada. E aí eu tento dizer para elas assim que elas têm que repensar essa forma de entender as coisas, porque você não vai ser mais feliz porque você está namorando alguém, porque você casou com alguém, porque você vive com alguém. Definitivamente não vai. Por quê? Porque primeiro você tem que estar feliz com você. A ilusão de que a sua vida tá ruim porque você não tem alguém do teu lado, porque você passa na rua e vê todo mundo junto, é o grande engano que as pessoas cometem, talvez até por uma questão cultural, né? Das pessoas acharem que tem que ter um par, que tem que viver em par. Pode ser uma delícia você estar dentro de um relacionamento e viver com alguém, mas pode ser também uma tortura, né? Pode ser muito difícil, pode ser conflitante. Então, até que ponto é válido você estar com alguém para se sentir feliz, né? Até que ponto é válido você achar que o sentido da tua vida é ter um relacionamento? E aí, para você ter alguém do teu lado para viver mal, para viver sofrendo, para viver em conflito, porque você disseram para você, e aí quando eu digo disseram é a sociedade, é a família, é a cultura, que você precisa de alguém do teu lado, porque senão você é um largado, é uma largada, você é mal sucedido, mal sucedida. É um grande engano você seguir por esse caminho, porque as pessoas elas ficam se torturando. Grazi, bem-vinda. As pessoas acabam se torturando por essa questão de achar que tem que ter alguém, custe o que custar, né, ao lado dela, na vida, para seguir adiante. E na verdade, não é isso. Se fosse assim, todas as pessoas que vivem um relacionamento seriam mais felizes. E não é desse jeito. A chance de você estar com alguém do teu lado, estando você mal resolvido, e esse relacionamento não ser bem sucedido, não ser um relacionamento feliz, é muito grande. Porque se você não tá bem, é aquilo que eu falei no início. Você vai projetar no outro, você vai investir no outro tudo que está em desacordo, tudo que está mal resolvido dentro de você. E aí vocês vão, na verdade, fazer uma troca de adoecimentos, né? Ainda que a outra parte não esteja adoecida, ela vai acabar adoecendo. Porque ela vai viver ali dia após dia aqueles, vamos colocar assim, sintomas, né, que você tá dizendo que é afeto. Tem gente que confunde amor com posse, tem gente que confunde amor com satisfação para a sociedade, tem gente que confunde amor com segurança. Nossa, o amor, eu acho que ele é o sentimento assim mais complexo exatamente porque as pessoas têm muita dificuldade de saber definir que sentimento ela tem em relação ao outro. E aí, nessa dificuldade, você acaba se envolvendo em relacionamentos abusivos, você acaba se envolvendo em relacionamentos conflituosos. Eu costumo dizer que na carência afetiva, de tanto você acreditar que você precisa daquilo para te preencher, você acaba aceitando migalhas do outro como se fosse um banquete. Já observaram isso? Deixa eu só ver aqui o que estão falando aqui em cima. A Dani tá falando, eu me sinto muito feliz com a minha companhia e depois com as minhas filhas. Isso aí. A sua companhia tem que ser a melhor. E aí, obviamente, quando você tá bem com você e se sente bem na sua companhia, que é o ideal, você vai se sentir confortável na companhia do outro se esse outro te fizer bem, né? Se for uma companhia saudável para você. Agora, você não vai estar mais feliz só porque você tem alguém do teu lado, só porque você tem um companheiro ou uma companheira. A Luciana tá falando que é o ponto de vista dela. A Fernanda tá falando que descobriu o amor próprio é tudo. Exatamente. A Paula, essa pandemia tem mostrado muito isso, amar nossa própria companhia. Exatamente. Foi uma das grandes, né, reflexões que eu acho que muita gente fez, de ficar muito bem na própria companhia, e outras pessoas já acabaram adoecendo enormemente porque descobriram que não sabem ficar bem consigo mesmos, né? A Maria tá falando, quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Exatamente, exatamente isso. Então, tudo aquilo que o outro te oferece, que pode ser o mínimo ou pode ser nada, você acaba se agarrando aquilo de uma maneira assim, tão intensa, que você de fato acredita que aquilo está sendo bom e você acredita que aquilo está te preenchendo. Mas a sensação do vazio, a sensação de você estar entristecida continua, né? Entristecida ou entristecido, né? Tô falando na pessoa. Continua, ela vai te acompanhar, porque não é aquilo que vai te preencher. Mas
pela aparência, né? Aquilo que você vai passar para as pessoas é algo mais dentro do padrão, você acaba se satisfazendo e levando adiante. Quantas pessoas levam adiante relacionamentos em que elas não estão felizes? E assim, eu tô falando de muitas pessoas, né? Exatamente porque elas pensam assim, ah, mas se eu ficar sozinha é pior. Ah, eu não sei ficar sozinho, eu me sinto inseguro. Então a carência tem muito a ver com essa sensação de que você acha que vai ser completado pelo outro. E é uma grande ilusão. E aí, seguindo por esse caminho, né, entrando na questão do auto-amor, né, que seria esse amor próprio, que tem a ver com a autoestima também. Ei, Sandra, boa noite. O auto-amor é que vai, na verdade, ei, Juliane, o auto-amor é que vai salvar, né? Que vai conseguir ser a cura para tudo isso que a gente vai falando. A Cláudia tá falando antes só que mal acompanhado, exatamente isso. Né? O ditado aí é bem verdadeiro, porque muitas vezes a pessoa tá tão bem sozinha, ela tá se curtindo, ela tá se gostando, ela tá investindo nela, seja no sentido de conhecimento, seja no sentido de se cuidar física, né, e emocionalmente. E aí alguém vai lá e coloca uma pulguinha, né, atrás da orelha, um grilinho, para falar assim: não, mas você tá sozinha, você vai ficar sozinha a vida inteira, você não vai encontrar ninguém. E uma coisa pior que as pessoas que estão assim sozinhas, né? Vão botar sozinhas não com elas mesmas, porque o sozinho tem uma conotação às vezes negativa no senso comum, né? E quando a pessoa está na companhia dela mesma, elas relatam que as pessoas dão um caráter assim: nossa, fulano deve ser muito difícil, tá sozinho até hoje. Nossa, fulano deve ser muito difícil, não dá certo com ninguém. E não é assim. Se essa pessoa não tá dando certo com ninguém, é porque ela tá buscando o que é melhor para ela. E é melhor ela não dar certo com ninguém e sair fora do que ela ficar ali insistindo numa coisa adoecida. Não estou dizendo, gente, por favor, né? Vou abrir aqui um parêntese. Que a gente tem que sair terminando relacionamentos e que, tipo, tem que ser uma inquietude constante. Não. Eu estou dizendo que a gente tem que ficar onde se sente bem. Onde realmente aquilo vai nos acrescentar. Não no sentido de nos completar. É o a mais, é o que agrega. Então, que bom que a pessoa tá em busca, né? Que bom que ela tá tentando uma outra forma de se sentir bem com alguém ao lado dela. E na verdade ela não é uma pessoa pior porque ela não tem um relacionamento, porque ela não deu certo com ninguém, ou porque ela está só, né? É uma pessoa criteriosa. É uma pessoa que ela não tá querendo se contentar com qualquer coisa. É uma pessoa que não está disposta a aceitar as migalhas que o outro dá para ela. E ela tá muito bem assim. Então, as pessoas costumam ser rotuladas, né, de uma maneira muito negativa, e aí você tem que estar muito bem consigo mesmo para você enfrentar isso, né, para você desconstruir essa ideia de que você é ruim, de que você é mal porque não tá com ninguém, de que você é uma pessoa difícil porque não tá com ninguém. Deixa eu dar uma lida aqui que acumulou um monte de coisa, ó. A Luciana tá falando: solidão maior está com o outro em se sentir nada. Com toda certeza, Luciana. A Eni tá falando: a própria sociedade cobra uma vida a dois. Sim, ainda hoje, né? Parece que você é uma pessoa mais realizada ou uma pessoa bem-sucedida se você casou, juntou, enfim, se você vive em par, né? Solidão não, solitude. Eu uso muito esse termo. No consultório eu falo muito da solitude, né? Porque aí ele dá um caráter de você tá bem com você mesmo, tá bem com esse. Com, sendo ímpar, né? Não sendo impar. A Fernanda: nossa, você é tão maravilhosa porque tá sozinha. Exatamente. E as pessoas falam muito isso. Nossa, mas fulano é uma pessoa maravilhosa, tá sozinha por quê? Né? Então são essas falas que, na verdade, fazem com que o outro se questione negativamente, principalmente se ele não estiver muito seguro de si, né? Se a autoestima não estiver boa, se o autoamor não estiver em dia. A Flávia tá falando: estar só é sinônimo de fracasso. Exato. Para muitos na nossa sociedade, estar só realmente é você ter fracassado na vida, né? Ou a pessoa, quando se separa no relacionamento, as pessoas lamentam. Claro que a gente não quer uma separação, né? Claro que você entra num relacionamento querendo que dê certo. Esse é o ideal. Mas se não der certo, eu acho muito corajoso quando você resolve abrir aquela relação, onde você resolve falar assim: não, não tá legal pra mim, né? E às vezes não tá legal, envolve filhos no meio dessa história. A Fernanda tá falando: parece que que temos algum problema. Exato, é aquilo que eu tinha falado.
50 espectadores. Então, assim, é importante a gente entender exatamente o que a gente quer para nossa vida e o que você está disposto a aceitar do outro. Não é o outro que tem que te dizer o que você tem que aceitar. Claro que a gente precisa fazer, eu falei lá na primeira live sobre relacionamento, você tem que fazer a leitura do outro e saber o que esse outro pode te oferecer. Aí sim você vai pegar a sua listinha e vai falar assim, bom, o outro pode me oferecer isso, isso e isso. Estou disposto a aceitar? Estou, ok. Vou investir nesse relacionamento. Agora, se você viu que naquela listinha você não está disposto, você vai ficar fazendo o que ali? Né? Não faz sentido você estar ali. Então, é muito importante que as pessoas consigam fazer a leitura de si mesmas, ter um olhar, né, mais aprofundado sobre si mesmo e começar a se gostar através da aceitação de quem é, né? Eu falei isso na live passada. Você precisa primeiro se aceitar com todas as suas falhas, com todos os seus méritos, com todas as suas virtudes e com todos os seus dissabores, com todos os seus defeitos, não para se acomodar, mas a partir do momento que eu aceito, que eu entendo aquele conjunto de características que eu tenho, é que eu vou saber o que eu posso melhorar, que eu vou saber como eu posso me organizar melhor. Entre o casamento é igual uma plantinha, sempre regar. Exatamente, né? Aliás, o relacionamento é esse investimento que você faz no outro com um retorno minimamente proporcional, né? A gente não pode um investir de mais, o outro investir de menos. Então tem que ter aquela reciprocidade que eu falei. Então, assim, se você não consegue se aceitar, se você não consegue aceitar, inclusive, as suas falhas, você vai partir de que princípio para mudar? Né? Você não sabe em que você está trabalhando. Se alguma coisa tem que melhorar, é porque algo está ruim. E o que está ruim? Se eu não sei o que está ruim, se eu não sei o que pode ser melhorado ali, eu não vou sair do lugar. Eu não vou ter progresso. Então, até para existir o progresso, você tem que ter ciência do seu fracasso, ou você tem que ter ciência das suas limitações. E aí entra o auto-amor, né? Você se aceitar como esse conjunto, que não adianta você falar assim, não, eu sou um conjunto só de coisas boas. Não, nós somos um conjunto disso tudo aí. Do que tem de bom e de ruim, tá tudo no mesmo bolo. E aí você vai fazer a sua transformação a partir dessas características. E aí, gente, isso é a coisa que eu mais posso afirmar com segurança e com tranquilidade. Se você se gosta, se você tem apreço por você, se você se valoriza, o outro jamais vai te desvalorizar. Sabe por quê? Porque você não vai permitir. Ele pode até tentar, né? Quando eu falo ele, o outro, ele ou ela, tá, gente? Tô falando de indivíduo. Pode até tentar, mas não vai conseguir porque você não vai permitir. Quando você se gosta, você entende que você merece o melhor do outro. E aí, obviamente, que cada um vai ter, né, o seu entendimento do que seja melhor, enfim, as coisas de acordo com as suas expectativas. Deixa eu ver aqui o que o Zé tá falando. O que você pensa na tendência dos novos formatos de relacionamento, como trisal, poliamor? Ixi, isso é polêmico, hein, Zé? Vou falar sobre isso já. A Fernanda tá falando, não sei o que é trisal e poliamor. Vou falar. Relacionamento aberto também. Então, trisal, gente, é porque agora, no mundo moderno, né, surgiram uma série de nomenclaturas, que trisal é o relacionamento a três. Tem um casal, que são duas pessoas, que pode ser homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher. O trisal são três, já entra um terceiro elemento aí nessa história, né? Que aí pode ser também o gênero que compor aí. Podem ser três homens, três mulheres, um homem, uma mulher e um homem, enfim. Então, gente, o que eu acho disso, na verdade, o poliamor é aquela pessoa que se relaciona ao mesmo tempo com várias pessoas. Ela pode gostar de 3, de 4, de 5, de 10, enfim, né? Aquele amor que é múltiplo. Na verdade, não existe uma opinião específica sobre isso. Isso é muito particular, né? É de acordo com o que você está disposto. Igual eu sempre falo no consultório, o seguinte: o que o Marcelo está falando? Relacionamento aberto é o nível mais crítico da carência. Então, depende do que cada um propõe. Deixa eu ver se a gente tem tempo. A gente vai acabar tendo que estender um pouquinho essa live. Isso depende da proposta, gente, de cada um. Isso aí é uma coisa muito delicada e muito relativa. Pelo seguinte: quando você tem um relacionamento, a gente vive numa cultura que é uma cultura monogâmica.
Não é isso? A nossa cultura aqui é monogâmica. Ou seja, você vai se relacionar com uma pessoa e ponto. É como se fosse um acordo velado, às vezes, né, muitas vezes explícito, mas você entende que aquele relacionamento vai ser entre duas pessoas, né? Você vai ser casado, vai viver, vai namorar com um só. E aí, quando há uma relação extraconjugal, né, ou há uma traição, que entra uma terceira pessoa nesse relacionamento, quando o contrato entre as duas partes é de monogamia, então, de fato, é uma traição. É algo que não é cabível, porque aquele casal, aquelas duas pessoas, não fizeram acordo de um relacionamento aberto, ou de um trisal, enfim, de uma poligamia, de um poliamor. Então, ali não é saudável que hajam 3 ou mais pessoas dentro do relacionamento. Agora, se isso é acordado entre as partes, que você pode ter outras pessoas, que você pode ter um relacionamento aberto, aí é questão de cada um. Isso não entra muito na questão de adoecimento, entendeu? Isso é muito particular. Então a gente não pode dizer que uma pessoa é adoecida porque ela se relaciona com 2, 3, 4. A gente tem que entender que acordo existe entre elas. A gente tem que entender o que a pessoa quer para si. Se é isso que ela quer para ela e ela está vivendo bem dessa forma, ela está se respeitando, ela está respeitando o outro, ela está respeitando o próprio corpo, ok. Não tem nada de errado com isso. Mas se não for assim, e aí a gente pode entender que relacionamento abusivo, e outra coisa, gente, foi até interessante lembrar disso, na dependência afetiva, pode acontecer da pessoa se submeter a uma traição, a aceitar uma traição do relacionamento dela, do outro, por conta dessa dependência. Ela vai entender o seguinte: eu vou manter esse relacionamento aqui, mesmo não concordando com uma traição, que tem uma outra pessoa entre nós, mas para não perder, porque ela é dependente, então ela prefere ficar ali dessa forma infeliz, ela prefere ficar ali dessa forma onde ela está sendo agredida emocionalmente, prefere se submeter a essa situação para não perder, né, aquele parceiro, aquela parceira que ela acha que a vida dela depende dele ou dela. Então, assim, é bastante sério. Aí a gente pode entender um nível de adoecimento realmente, mas aí adoecimento, gente, nessa situação, tá? Quando não há um acordo, quando não há um consentimento de que esse tipo de relacionamento exista. A partir do momento que isso é combinado, e a gente tem ouvido falar mais, né, dessa questão desse poliamor, de trisal, com mais frequência porque as pessoas acham que isso é interessante. Claudinha tá falando, ela pensa assim, ruim com ele, pior sem ele. Exatamente. Essa é a base do pensamento de toda pessoa que tem dependência afetiva. Ela acha que pode estar horrível, mas sem aquela pessoa vai ser pior, tá? Infelizmente. Fernanda tá dizendo fundo do poço, já passei por isso. Exatamente. A gente pode entender que é o fundo do poço, no sentido de emocional, né? Quando você se submete a coisas que você não concorda, quando você fere os seus valores, quando você fere as suas convicções em função de ter o outro na sua vida, né? É realmente algo que você pode entender que é uma autoagressão. Aí a agressão é dela mesma, porque existe a agressão que o outro pratica com a gente, que pode ser física, como eu falei, pode ser verbal, pode ser emocional, e existe a autoagressão. Quando eu aceito essa situação, mesmo não concordando com ela, mesmo sofrendo com ela, eu é que estou me agredindo, não é o outro. Porque o outro só faz com a gente o que a gente permite. Essa aqui é a verdade, a gente não pode perder esse foco. Ninguém faz nada com você que você não permita. Então, se você está permitindo agressão, você é conivente com essa agressão a si mesmo. Entendeu, gente? Ficou confuso? Deu para entender? Tô preocupada aqui com a hora que daqui a pouco a live acaba. O que vocês estão com dúvida de tudo que eu falei sobre dependência afetiva, sobre carência, sobre auto-amor? Para ver o que eu posso esclarecer mais. Porque é um tema, assim, não parece, né? Mas ele se estende, porque ele é complexo, ele tem desdobramentos, né? Ele envolve uma série de outras coisas. Uma coisa, assim, curiosa é que eu recebo, por exemplo, pessoas, né, no consultório. Eu tô falando de consultório porque é uma realidade, né, diária minha. Mas isso acontece também por parte de amigos, enfim. Das pessoas se queixando do parceiro ou da parceira. Tipo, entra no consultório, começa a falar, só fala mal do outro, reclama. Parece que não tem nada de positivo no outro. E aí vem aquela pergunta. Tá, mas se não tem nada de positivo nessa pessoa, se ela te causa... Faltam 10 minutos, né? Então dá tempo da gente falar mais um cadinho.
Se ela te causa esse incômodo, se ela te causa esse transtorno, o que você está fazendo ao lado dela? O que você está fazendo ao lado dela? E aí eu digo o seguinte, muitas vezes o outro faz mal pra gente porque a gente permite. Entendeu? O outro faz mal pra gente porque a gente deixa. É como se você estivesse acostumado, né? Eu falei isso também na live passada. Você se acostuma com o que é ruim, porque você entra na famosa zona de conforto. E a zona de conforto tem muito a ver com a autoestima baixa, com a falta de amor por si mesmo. Porque quando você se ama, você não aceita isso. Você não fala, não, eu não vou ficar aqui me machucando, eu não vou ficar aqui sofrendo, eu não vou ficar aqui me desgastando. Amor próprio em primeiro lugar, depois amar o outro. Exato. Luciana tá falando que é muito esclarecedor. Que bom, Luciana. O objetivo é que vocês saiam mesmo esclarecidos. A Fernanda tá falando, aprendi bem isso, o outro só faz com a gente o que a gente permite. Exatamente. Isso aí é a maior verdade que tem. E aí, a gente tem que começar a entender que nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. Não adianta a gente culpar o outro porque a gente tá infeliz. Se você tá infeliz, gente, pelo amor de Deus, não é o outro que tá te fazendo infeliz. Ele pode fazer no começo, ele pode fazer uma, pode fazer duas, a terceira, a quarta, a quinta, é porque você está permitindo. Você não é prisioneira de ninguém. Você não é prisioneiro de ninguém. Você está ao lado do outro porque você quer, porque você aceitou. Claro que a gente tem outras situações, né? Enfim, algumas conveniências, mas eu tô falando assim, no caso de você sermos seres livres. Eu sou livre para estar ao lado de alguém, né? Então não adianta você ficar do lado da pessoa reclamando e culpar a pessoa de que você está infeliz por causa dela. Você está infeliz por sua causa, porque você está aceitando isso. Porque de alguma forma você está tendo um ganho secundário com isso, senão você não continuaria ali. Ainda que seja pela esperança ilusória de que o outro vai mudar. Pode ser? Pode. Mas ainda assim a responsabilidade é sua. Porque é você que está criando essa expectativa. O outro, na maioria das vezes, não está te prometendo nada. Mas você está criando ali um monte de expectativa de que vai acontecer assim, assado, e você continua ali sofrendo e pior, reclamando. Ou seja, você está clamando várias vezes algo ruim para você. E aí eu volto a dizer o que eu já falei em outros momentos também. A queixa pela queixa não tem sentido. Reclama de alguma coisa quando você acha que pode mudar. Se você não vai mudar, não adianta ficar reclamando. É você ficar o tempo inteiro repetindo aquela infelicidade que você está vivendo. E aí eu pergunto, qual a produtividade disso? Né? Nenhuma. Deixa eu ler aqui. A Flávia está falando, podemos e devemos amar o outro desde que possamos continuar existindo e sendo indivíduos dentro de uma relação. Perfeito, é isso aí. A gente não pode desaparecer no relacionamento, a gente não pode se anular dentro do relacionamento, né? Senão passa a não ser um relacionamento a dois, entra naquela questão da dependência e, na verdade, você se torna infeliz. O Jean tá falando, Bruno, obrigado por tudo, suas palavras sempre me ajudaram muito, gratidão. Ah, que lindo, Jean. Obrigada, eu que agradeço, viu? Adorando o tema, acho que terá que fazer mais uma live deste assunto. É interessante, sim, esse tema. Também gosto de falar sobre. Tatiana está dizendo, o outro muitas das vezes não atende a nossa expectativa, porém, para não ficar sozinho, se aceita tudo. Exato. Vocês entenderam muito bem, gente. Muito bom, adorei. Aguardo a próxima. Esperamos sempre a mudança do outro. O problema é que a gente espera demais, né? A gente pode contar com a nossa mudança, contar com aquilo que a gente tem controle. E no máximo a gente tem controle sobre a gente. Então isso tem que ficar muito claro. A Sandra tá dizendo, a gente não muda ninguém. Isso aí, só muda se realmente quer. Ah, agora é só um monte de elogio lindo aqui. Psicoterapia para descobrir e redescobrir. Sim, psicoterapia, ela tem esse papel, né? De ajudar aí no... Ah, o print, peraí, vamos fazer aqui a pose do print. Foi? Então, assim, é importante que a gente entenda, assim, para sintetizar tudo. A gente não pode ficar responsabilizando o outro pelas nossas escolhas. Ninguém fica ao lado de ninguém algemado, ninguém aponta uma arma na nossa cabeça dizendo que você tem que ficar com o outro. Se não tá bom, trabalha. Eu sei que não é fácil a gente romper um relacionamento, ainda que ele não esteja bom pra gente, mas se organiza, se trabalha para isso. Em vez de você entrar num processo de queixa, de reclamação,
Tá acabando, né, gente? Em vez de você entrar num processo de queixa, de reclamação, comece a entrar num processo de se organizar para você se fortalecer e sair desse relacionamento que você tá entendendo que não te faz bem, que é adoecido, que te traz uma série de dissabores, uma série de desgostos, te fragiliza. Então é importante você pensar em agir a seu favor e não agir de uma maneira que você vai ficar ali de braços cruzados, reclamando, reclamando, se autodestruindo, se anulando e pior, né? Você tá ali pouco a pouco se tornando a sombra do outro. Ninguém nasceu para ser sombra de ninguém, né? A gente precisa cada vez mais tomar ciência de quem a gente é e do nosso papel no mundo. Então, assim, basicamente é isso. A gente pode falar outras vezes sobre esse tema. De novo, a Cássia tá falando há mais de 10 anos, suas palavras sempre estão comigo. Ah, que linda. Obrigada, gente. Eu tô, assim, muito feliz mesmo. Eu tô apaixonada por esses momentos com vocês aqui. Então, assim, essa foi a síntese. A gente pode falar sobre isso outros momentos. Se tiverem dúvidas, me manda no direct. Vai ser, assim, um prazer responder vocês. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pela presença. Estar aqui só faz sentido porque vocês estão aí, né? Porque é para vocês aqui que eu tô falando, que eu me trabalho, que eu me organizo, que eu me preparo para estar aqui. Então, muito obrigada pela atenção de todo mundo. Gratidão pela confiança no meu trabalho, gratidão pela confiança nas minhas palavras. Né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, mas eu faço isso com muito prazer e com muito amor para vocês, tá? Ah, agora é só coisa linda aqui. Gente, obrigada mesmo, obrigada. Isso não me envaidece, isso realmente me motiva, isso me dá muito gás, assim, para continuar. Que bom. Mas foi esclarecedor, gente? Ficou claro para todo mundo? Ficou dúvida? Porque é tanta coisa, eu fico com receio de deixar de falar alguma coisa, eu vou tentando abordar o máximo que eu consigo. Deixa eu tentar tirar aqui. Espero realmente que tenha sido esclarecedor para todo mundo. Semana que vem. Ah, Flávia. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. É lindo esse momento. E semana que vem a gente vai ter outra live. Também não sei o tema ainda, mas tenho certeza que vai surgir aí. Mandem sugestões. É sempre bom saber o que vocês estão querendo, né? Sobre o que vocês estão querendo que eu fale. Relacionamento. Ei, Jéssica! Relacionamento. Minha mãe usando meu celular. Thaís tá falando. Foi ótimo, muito esclarecedor. Jéssica, vai ficar salvo, depois você assiste. E aí é legal porque relacionamento é uma coisa que, né, como eu falei, engloba porque a gente vive para se relacionar com o outro, a gente nasceu para interagir, né? Então essa interação ela tem que ser saudável. Então, se vocês tiverem outros temas, outros assuntos sobre isso, ou nada impede também da gente fazer uma outra live, né, dando continuidade a esse tema. Então, mandem sugestões para mim que eu acho que é bem legal. Ah, Betinha. Como é que tá seu pai, Betinha? Tio Abdenes. Saudade dele. Manda um beijo pros seus pais. Fernanda vai assistir de novo. Vai fazer revisão? O bom é que fica salvo, é mais fácil. Muita gente depois me pede também pra salvar, porque às vezes não dá pra assistir na hora, né? Ai, que bom que ele tá bem, graças a Deus. Dá um beijão neles, tá? Eu lembro sempre com muito carinho. Tem gente aqui que eu não vejo desde a adolescência, né? Há muito tempo. A Emanuele tá falando, Deus a abençoe pelo seu trabalho, tenho certeza que está sendo muito importante para muitas pessoas. Poxa, obrigada a todos nós. Mas é muito legal, é uma forma da gente se encontrar, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que a gente não tem oportunidade de estar com as pessoas e aqui dá uma amenizada. Eu sempre tive resistência em fazer live porque ele não envelhece, né? O Abdene está sempre com aquela mesma carinha. Porque eu sentia que era uma coisa muito fria, né? Muito distante do outro. E quando eu fiz pela primeira vez, eu me senti tão próxima, né? Através dos comentários, de ver vocês entrando aqui, que eu falei, não tem essa frieza. E aí eu me senti super acolhida, me senti super à vontade. Por isso que eu decidi continuar fazendo. Ah, agora, contagem regressiva, gente. Deixa eu ver o que o Thiago falou. Mais uma semana trazendo um pouco de luz. Ai, obrigada.
Gente, obrigada. Só carinho aqui, tô adorando. Então é isso, eu vou me despedir. Uma ótima noite pra vocês. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. E quinta-feira que vem espero vocês aqui para mais um momento desse bate-papo, tá? Um beijo muito, 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 muito grande. Gratidão, viu? Tchauzinho.